São as técnicas humanistas de filosofias humanas para que você nunca se entristeça, para que você nunca chore. Já percebeu que a maioria das músicas antropocêntricas chamadas de louvor está te perguntando: por que você está chorando? Eu respondo: porque eu tenho um zóio, porque eu tenho lágrimas, porque eu sofro, porque eu sou ser humano e eu estou num mundo caído e quebrado. Como se não pudéssemos sofrer mais, como se não pudéssemos chorar mais, como se não pudéssemos mais sentir dor. É por isso que quanto mais a tecnologia avança, robôs estão sendo criados para que os homens sejam substituídos, enquanto as filosofias humanas, de mistérios humanos, estão querendo nos elevar, na realidade estão nos preparando para sermos substituídos. Colossenses 2, a partir do versículo 6, diz assim: agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, nesta carta, corrige algumas heresias que estavam inundando a igreja do Senhor em Colossos. Uma das principais era que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria não estava em Cristo, mas estava nos mistérios das filosofias humanas. E Paulo pede aos irmãos que fujam dessas doutrinas humanistas que se assemelham a doutrinas satanistas, que tira do homem a dependência da sabedoria da palavra para depender de estratégias humanas para o desenvolvimento pessoal, e não mais crer em Deus, não mais buscar a direção do Espírito, não mais depender do Evangelho para crescer como igreja e assim desenvolver a sociedade. Essa heresia de você olhar para dentro de você e ver que você é top, você é bom, você é leão, você é general, é realidade, mas não é novidade. E Paulo luta contra isso na igreja em Colossos. Ele diz aos irmãos que o verdadeiro mistério, que a verdadeira sabedoria oculta, aquilo que a gente ainda está por descobrir, está na pessoa de Cristo Jesus. Lembra dos discípulos? Quando Jesus acalma a tempestade, eles perguntam: quem é este? Quem é este? Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, viajavam com Jesus, conversavam com Jesus, escutavam Jesus. E cada vez que Jesus fazia um milagre, eles faziam uma pergunta retórica: quem é este? Jesus é o mistério da sabedoria. Jesus é aquele que quanto mais você o conhece, você quer conhecê-lo mais. Jesus é aquele que Paulo, tratando, pensando, refletindo sobre o mistério da salvação, em Romanos 11, ele conclui dizendo: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Enquanto os homens queriam que a igreja se envolvesse com conhecimentos esotéricos, conhecimentos ocultos, com mistérios da filosofia, para assim se sentirem superiores, Paulo diz: não, vocês precisam permanecer em Cristo. Ele chama Cristo no capítulo 2, versículo 2 de o segredo de Deus. Por mais que você tenha algum conhecimento cristológico, advindo da doutrina da cristologia, Cristo ainda é o mistério de Deus, o segredo de Deus. Isso quer dizer que há muita coisa em Cristo que a gente ainda pode conhecer. Há muita coisa de Cristo que a gente ainda pode receber. Paulo diz no versículo 3 do capítulo 2: em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Ele está dizendo: qualquer conhecimento a qual você se dedique que exclua Cristo é pecado. Qualquer conhecimento ao qual você se dedique que anule Cristo não vai te edificar nada como cristão. E se você enriquecer com esse tipo de conhecimento, se você se tornar famoso por esse tipo de conhecimento, saiba que você trocou Cristo por um conhecimento materialista. Você trocou Cristo por sucessos humanos. Se Cristo não é o centro, se Cristo não é a base, se a partir desse conhecimento no qual você se aprofunda, você não gerará glória para o nome de Cristo, você é alguém desviado dentro da igreja. Sabe, a dracma perdida dentro de casa? Sabe, Judas que fazia milagre com os discípulos, mas em João 13, Jesus o chamou de diabo. Assim é aquele que estuda de tudo, mas nada sobre Cristo. Eu tenho saudade de ouvir jovens afirmarem que querem fazer missões. Eu tenho saudades de ouvir jovens afirmarem que desejam ser pastores.
jovens afirmarem que desejam ganhar almas. Porque esse mundo do coach, eu não estou aqui demonizando o coach, mas também a gente não pode teologizar as técnicas coaches. As técnicas coaches estão sendo teologizadas, estão tomando o lugar do evangelho. E aí, conhecimento sobre si mesmo, conhecimento sobre seu potencial, está tirando de você a noção do verdadeiro evangelho. Enquanto essas técnicas humanistas que quase se assemelham a doutrinas satanistas. Sim, doutrina humanista se assemelha à doutrina satanista. Gênesis capítulo 3, o que foi que o diabo falou para Adão e Eva? Vocês podem ser como Deus. Sabe o que é isso? Fazer o ser humano maior, fazer o ser humano se enxergar como o top das galáxias, a quarta pessoa da divindade de três. É fazer o ser humano olhar no espelho e cantar: grandioso és tu, lindo, lindo, lindo és. São as técnicas humanistas de filosofias humanas para que você nunca se entristeça, para que você nunca chore. Já percebeu que a maioria das músicas antropocêntricas chamadas de louvor está te perguntando: por que você está chorando? Eu respondo: porque eu tenho um zóio, porque eu tenho lágrimas, porque eu sofro, porque eu sou um ser humano e eu estou num mundo caído e quebrado. Como se não pudéssemos sofrer mais, como se não pudéssemos chorar mais, como se não pudéssemos mais sentir dor. É por isso que quanto mais a tecnologia avança, robôs estão sendo criados para que os homens sejam substituídos. Enquanto as filosofias humanas, de mistérios humanos, estão querendo nos elevar, na realidade estão nos preparando para sermos substituídos. Querem tirar do homem essa capacidade dada pelo próprio Deus de sentir dor, de chorar. Pois nesse mundo quebrado a gente chora reconhecendo que o consolo vem de Deus. Nesse mundo caído a gente sabe que está tudo quebrado, mas um dia Ele vai colocar tudo no lugar. Essa é a verdadeira sabedoria do Evangelho. Mas queriam tirar isso da igreja, e Paulo diz: não, a sabedoria está em Cristo. Cristo é o mistério, Cristo é o segredo. Qualquer coisa que te eleve, e te coloca lá em cima, é humanismo e satanismo. Gênesis 3, o diabo fez isso com Adão e Eva. Olha onde a gente foi parar. Eu já vi até meme no Instagram, alguém postando assim, umas irmãs dizendo: chegar no céu, quero ter uma conversinha com a irmã Eva. Olha para onde caímos quando o diabo quis dizer para o homem que ele é top. Lembra de Mateus capítulo 4? Lucas capítulo 4? Marcos capítulo 1? O diabo tentando Jesus, levou Jesus para um lugar alto e mostra todas as glórias do mundo. Para quê? Lança-te daqui abaixo. Humanismo e satanismo é você se sentir bem fora de Deus. É você crescer na vida sem depender de Deus. É você falar para as pessoas técnicas de desenvolvimento pessoal sem falar para elas que elas são pobres, miseráveis, cegas, nuas, inimigas de Deus, que não presta para nada se não for a graça. Qualquer sabedoria humanista se torna satanista, porque ela me exclui da dependência da graça de Deus. Assim como o diabo fez com Adão, o diabo também fez com o último Adão. Aí quando ele faz com o último Adão, que é Jesus, Jesus diz assim: nem só de pão vive o homem. Por que Jesus diz nem só de pão vive o homem? Porque você está querendo me sobrepor sobre os homens, mas eu vou te vencer sendo homem. Porque tem gente que pensa que para vencer na vida ele tem que se angelicalizar. E na realidade a graça trabalha em nossa humanidade. Esses são alguns segredos do cristianismo. Quanto mais dependente da graça, mais Deus te fará crescer. Já percebeu que a maioria daqueles que querem falar sobre dinheiro na igreja, querem falar sobre oferta na igreja, isola texto de Gênesis 22 falando sobre Isaac sendo colocado sobre o altar, fala texto de 2 Reis capítulo 4, fala texto de 1 Reis capítulo 17. Só que quando Paulo foi falar de oferta, ele diz assim: Cristo sendo rico se fez pobre e se entregou por nós pecadores. Por que nós pecadores não podemos honrar a Cristo com as bênçãos materiais? Perceba que Paulo quer falar de dinheiro e ele vai para a cruz. Porque para Paulo, para as escrituras, o sucesso é resultado da dependência da graça manifestada na cruz. Isso é evangelho, irmão. O coach, ele tem seu lugar, o mundo empresarial. Agora, desde quando você é desconectado de igreja, desde quando você é desconectado do jejum, da oração, da leitura da palavra, para depender de técnicas humanas para crescer na vida, você esquece de ser cristão. E como disse John Wesley, todo cristão só tem duas missões. Pergunta para mim quais? Morrer e pregar. Nenhum coach vai lhe dizer isso, irmão.
Todo cristão tem duas obrigações. Todo cristão tem que estar preparado para duas missões: morrer e pregar. Só que hoje, sucesso pessoal, eu. É por isso que as músicas que fazem sucesso tem que ter a palavrinha você. Parece aquele funk lá. Você. Você olha as propagandas na televisão. Você pode ser melhor. Você pode se vestir melhor. Hoje eu já estressei no aeroporto de Belém. Eu estava subindo a escada rolante e uma placa grandona com uma mulher de roupa colorida, toda tatuada, cabelo estilo arara, e em cima da cabeça dela uma frase: você pode ser o que quiser. Isso não é evangelho. É sabedorias ocultas dos homens. Isso estava tentando entrar na igreja. Aí versículo 1, Paulo diz assim: eu quero que vocês saibam quantas lutas eu enfrento por causa de vocês e da igreja que está em Laodiceia. E eu enfrento lutas por aqueles que não me conhecem. Ah não, a sabedoria humana diz assim: cada um leve sua vida, meu irmão, cada um cuida da sua. Aí Paulo diz: pois é, mas eu vivo o evangelho, e pelo evangelho eu tenho lutas por vocês. Eu tenho lutas pela igreja em Colossos, eu tenho luta pela igreja em Laodiceia, e eu tenho luta por aqueles que nem me conhecem. Isso é evangelho. Você se importa com o que você nem conhece. Acabou de ver, acabou de conhecer. Você dá pão, você dá roupa, você dá água, você dá Jesus, você prega o evangelho, você dá uma Bíblia, você ora, você chega na igreja, você chega em casa: meu Deus, que situação que eu vi, liberta aquele homem, liberta aquela mulher. Isso é evangelho. Essa é a sabedoria de Cristo. É você se importar até por quem não te conhece. Por quê? Porque você não conhecia Jesus, e mesmo assim ele morreu na cruz para te propor o caminho da salvação e da vida eterna. Versículo 2: o meu desejo é que esses crentes da igreja de Laodiceia e aqueles que não me conhecem sejam encorajados e unidos em amor, e tenham plena certeza de que receberam o segredo de Deus, que é Cristo. Cristo é um segredo. Pode repetir isso? Cristo é um segredo. Olhe para o ímpio agora. Você vai chegar lá no bar e ele vai estar tomando todas, vai estar ralando bucho para lá e para cá, e você vai dizer: meu Deus, como é que se alegra com um negócio desse? Aí você ouve uma música da Anitta: mete a bunda no chão, mete a bunda no chão. Se tirar a palavra senta da maioria das músicas dos adolescentes, não tem mais música. Senta. E as mulheres feministas não lutam contra essas músicas. Vem cachorra, vem cadela, vem... Não luta. Aí você olha para esse tipo de música e diz: meu Deus, como que se sente feliz assim? Agora se põe no lugar deles. Ele chegou aqui na porta e diz: oxe, esses crentes, opa aí, sai de casa, fica esperando o áudio consertar. Aí depois os meninos começam a fazer um jogral. Aí depois vem a cantora e fica cantando um hino pra lá e pra cá. Aí depois vem um pregador pequeno e fica falando um monte de coisa. E o povo tá lá rindo, dando glória, aplaudindo. Esse povo é doido, é? Oxi. Qual é a resposta? Cristo é o segredo de Deus. E Jesus disse que ele só é revelado para quem o Pai quiser revelar. Então, irmão, o Pai quis revelar o Filho a você. Você ama Jesus, adora Jesus e quer imitar Jesus, porque ele foi revelado a você. Aí Paulo diz: eu quero que vocês tenham certeza que vocês tomaram posse do segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Versículo 3: porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Diga sabedoria. Diga conhecimento. As irmãs que são sempre mais sábias, isso é verdade. Só quem é casado reconhece isso. O solteiro, se não reconhecer, vai ficar solteiro para toda a vida. Então só as irmãs digam sabedoria. E os varões digam conhecimento. Pastor, qual é a diferença entre um e outro? É que sabedoria é aquilo que está na sua prática de vida diária. Conhecimento é aquilo que você recebe através da pesquisa, da observação. Então Paulo diz assim: em Jesus está a sabedoria e o conhecimento. Porque quando você tem Jesus, você se comporta como Jesus. Isso é sabedoria. E quando você tem Jesus, você tem desejo pelo conhecimento dele. É aí que você estuda. É aí que se gera o conhecimento cristocêntrico a partir da pesquisa, a partir da leitura. Nele está a sabedoria, que é a prática de vida diária. É o saber se comportar, é o saber falar, é o saber ir e vir. E nele está o conhecimento. Por mais inteligente que seja o homem, se ele não tem o mínimo de conhecimento de Cristo, para o céu ele é tolo. Minha esposa ligando: estou pregando. Manda mensagem, meu amor. Beijo. Deixa eu botar no modo avião.
Por que Paulo está dizendo que em Cristo está a sabedoria e conhecimento? Ele responde no 4. Eu digo isso para que ninguém engane vocês com argumentos bem elaborados. Enquanto o mundo não tem a sabedoria, enquanto o mundo não tem o verdadeiro conhecimento, eles têm argumentos bem elaborados. Se você não tiver Cristo, os argumentos bem elaborados do mundo vão suplantar a sua fé. Porque Paulo diz assim, para que ninguém vos engane com argumentos bem elaborados. Ele não está dizendo que a gente não pode ter argumentos bem elaborados. Ele está dizendo que o argumento do mundo é projetado, programado, elaborado para enganar. E o que é o engano se não o desvio da verdade? Todo brilho humano, toda proposta humana que te desvie da verdade é demoníaco. Que te desvie do evangelho é demoníaco. Que te faça se afastar das escrituras é demoníaco. Pois, ainda que eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu estou distante, mas eu os amo, diz Paulo. E eu me alegro, pois sei que vocês estão vivendo como deve. E a fé de vocês em Cristo está forte. Depois que ele elogia, ele vai de novo doutrinar, versículo 6. Agora é o seguinte: permaneçam em Cristo, assim como vocês aceitaram a Cristo como Senhor. Ele está dizendo assim: vocês estão mudando. Quando vocês aceitaram Jesus, vocês só queriam Cristo, 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 nome sem igual. Mas agora vocês não estão mais como quando o aceitaram. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, na linguagem joanina é: não percam o primeiro amor. Lembra que quando você aceitou Jesus, você tinha vontade de conhecer Bíblia, você tinha vontade de ouvir pregação, você queria sempre sentir a presença de Deus, você queria sentir a presença de Deus todo culto. Hoje tem culto que tu entra frio, sai gelado, e quando tu entra gelado, sai gripado, não está nem aí. Entra vazio e sai oco. Ele está dizendo, é para vocês permanecerem do mesmo modo de quando vocês o aceitaram. A mesma fome, a mesma paixão, o mesmo desejo, o mesmo amor. Continuem a segui-lo. Quando ele diz continuem a segui-lo, ele está dizendo, vocês estão vivendo um discipulado. A segunda imagem que ele dá para a igreja é uma imagem da agricultura. Versículo número 7. Aprofundem nele suas raízes. Ele está pensando em árvores, ele está pensando em lavoura, ele está pensando em plantas. Quando ele diz que a igreja tem que ser cheia do conhecimento de Cristo, ele está falando sobre se aprofundar no conhecimento de Cristo. Depois ele diz que a igreja tem que ser hoje como foi no dia que aceitou. A igreja precisa ser fiel como era no princípio. A igreja tem que sempre olhar para trás, mesmo olhando para frente. Igual os serafins de Apocalipse 4 e 5. Tem olhos para frente e para trás. É projetando o futuro sem abrir mão da história. Então, vocês estão crescendo, mas lembrem-se de como vocês eram em amor por Cristo quando o aceitaram. Sigam-no como seus discípulos. Aí agora ele muda a imagem e diz assim: finquem suas raízes nele. Enraizem-se. Aprofundem em Cristo suas raízes. E os irmãos sabem que onde uma árvore aprofunda suas raízes, dali ela tira sua força, dali ela tira sua vida. Então eu te pergunto, enraizados, em quem ou no que estão as suas raízes? Quando começa a namorar, parece que finca as raízes na namorada ou no namorado. Aí é a vez que eu me estresso com a minha esposa, é sério. Por quê, pastor? Porque as meninas começam a mandar foto para ela, cortando aqui assim, punho, né? Pulso ou punho? Hã? Fala aí, enfermeira. Aí manda isso aqui cortado, ó. Aí Luana, o que foi? Meu namorado largou eu. Aí a Luana fica lá 2 horas conversando. Eu já mando um, ó, toma vergonha nessa cara, menina. Me dá o número do seu pai aí para eu conversar com ele. Já viu pessoas se jogarem do prédio porque a empresa faliu?
Porque as raízes de sua vida estavam fincadas no dinheiro. Já viu pessoas desviarem e voltarem para as drogas e para a cachaça quando o pastor deixou 1 mês, 2 meses sem pregar? Porque as raízes estavam fincadas no púlpito. E é do púlpito que eu tiro a minha força de vida. Esses dias um desviado subiu num púlpito de um pastor desviado lá em Goiânia e disse que estava com saudade do altar, mas não disse que estava com saudade de Jesus. Não disse que estava com saudade da comunhão dos santos. Por quê? Porque alguns ministros fincaram suas raízes no púlpito. Se tirar o púlpito, acabou o homem, acabou a mulher, acabou o ministro. Tem um botãozinho aqui de unção. Eu procuro esse botão, porque quando sobe na tribuna, aí quando desce alguém desliga. Parece que tem uma máscara de santidade na porta da igreja. Entrou, ela encaixa. Saiu, ela sobe. Aí o santão aqui é o cão em casa. Por quê? Porque as raízes estão fincadas em 2 horas místicas, culticas. Mas Paulo diz: firmem suas raízes em Jesus. Jesus não está preso ao púlpito, não está preso ao prédio, não está preso ao microfone. Jesus é onipresente através do Espírito Santo. Então onde você estiver, dele vem seu caráter, dele vem sua pureza, sua força de vida. Ainda que eu perca tudo, se tem Jesus, você perdeu tudo externo, mas as raízes estão firmes. Eu sou baiano, eu moro em Goiânia, mas eu sou baiano. Quando eu tinha 15 anos, eu fui visitar os meus pais na Bahia, na cidade de Ilhéus. Eu esqueci o nome da irmã. Uma irmã pediu uma oportunidade para cantar um hino, e o pastor cedeu. E ela começou: ele vai além da medicina. Quem lembra? Quando ela estende a sua mão. Continue. Quando já não tem saída, irmão, desceu uma glória da igreja que eu nunca vi aquilo na minha vida. Uma glória. Minha mãe chorando. A minha mãe olhando para mim, chorando, como que diz? Forte. Eu disse forte porque eu não estou entendendo nada. Por que o povo está chorando tanto e dando lugar se a irmã nem canta bem? A minha mãe, secando as lágrimas, disse: ela sepultou a filha ontem. Onde estava a raiz dessa mulher? A filha sepultada, câncer. E 2 dias depois, ela está dizendo para a igreja: ele vai além da medicina. Mesmo que a morte vença a vida, ele tem a solução. Era ela dizendo para a igreja: ele é, mesmo que não tenha feito na minha vida. Perdi a minha filha, mas não perdi a fé. Minha raiz não estava nela, minha raiz está nele. Eu creio que ele faz, mas eu não dependa que ele faça para continuar crendo. Aí eu tive que chorar também. Aprofundem suas raízes. Efésios 4,14 diz que os crentes não podem ser como ervas, porque erva não tem raiz. Ervas são levadas por todo o vento de doutrina. Crentes que não têm raízes em Cristo, qualquer inovação ele vai atrás. Qualquer inovação doutrina, estou falando de doutrina, irmão, heresia, ela vai atrás, ele vai atrás. Mas quem está enraizado em Cristo não vai se afastar do básico que lhe foi ensinado.
por isso que há uma proliferação de falsos pastores e falsas igrejas. Por quê? Porque a maioria dos crentes são ervas. Ervas. Não tem raiz. A cada 3 meses está numa igreja diferente. Troca de igreja igual troca de roupa. Qualquer luta aqui vai para a igreja de lá. Qualquer luta lá vai para a igreja dali. Sai da Assembleia vai para a Batista. Sai da Batista vai para a Presbiteriana. Sai da Presbiteriana vai para a Católica. E da Católica vai para onde? Para o inferno. Porque não tem raiz fincada em Cristo. Deus pode alterar pontos geográficos? Pode, por um propósito específico. Não por causa de minhas dores, de minhas lutas. Porque toda igreja tem problema. E se eu estou nela só para falar dos problemas dela, eu sou o pior problema nela. Esses cristãos são árvores transplantadas. Troca de solo rapidamente. Perceba algumas características das árvores que eu quero mostrar a vocês aqui como enraizados. Tudo é válido na árvore. Pode repetir isso? Eu vou perguntar aqui. Se você tiver ciência do que eu estou perguntando, fale. As raízes das árvores valem para alguma coisa? Vovó que o diga. Tô com dor, chá. Tô triste, chá. Tô sem sono, tome chá. Tô sem força, chá. O tronco serve para alguma coisa? Para os românticos agora. A paisagem. Isso aqui é uma cerca. Eu pensei que tinha um casal aqui. A paisagem da árvore serve ou não serve? Você sabe qual é a cor que não cansa os olhos? E o fruto serve? E a seiva? E os galhos? Nada na árvore é desperdício. É por isso que a Bíblia nos chama de árvores. Porque nada em você pode ser desperdiçado. Ele me vê como árvore porque tudo em mim é investimento. E como é que tudo em mim é para investimento? Quando é para a glória dele. Suas amizades não podem ser desperdícios. O filme que você assiste não pode ser um desperdício. O livro que você lê não pode ser um desperdício. Para que você dorme tarde? Se você dorme tarde sem propósito, diabetes, pressão alta, dores crônicas de cabeça, sem propósito. Sua vida não pode ser um desperdício. Se você é enraizado, é porque você é árvore. Se você é árvore, analise sua vida, seu dinheiro, seu tempo, suas palavras, seu horário de culto. Não pode ser um desperdício. Ainda dá tempo de você mudar a rota hoje, para que daqui a 1 ano olhe para trás e diga: meu Deus, eu não fiz nada de novo. Não me desenvolvi, não cresci, não concluí um curso, não li um livro, não fui batizado com o Espírito Santo, não desci as águas, eu não li a Bíblia. Você sabia que a maior glória da árvore é oculta? Olha que show, essas folhas, esses galhos, aquele tronco. Mas a maior glória dela, ou as maiores glórias da árvore, são ocultas. Pergunta para mim quais são. Você está vendo o oxigênio aí? Está vendo? Onisciente. Mas a maior glória dela é o oxigênio. O que a mantém em pé é visível? São as que estão, ó. Se você é enraizada, se você é enraizado, suas maiores glórias não são as visíveis.
É por isso que Deus odeia a hipocrisia. A resposta é Jesus. Qual pregador que mais pregou sobre o inferno na Bíblia? Meu Deus, quando tu fala. A resposta é Jesus. Qual pregador pregou mais sobre o inferno na Bíblia? Jesus. E quais foram os momentos que Jesus mais pregou sobre o inferno? Posso falar? Quando ele estava debatendo com os fariseus, que eram hipócritas. Porque o hipócrita é aquele que brilha muito publicamente, mas no secreto é podre. Canta muito aqui, mas em casa não adora nada. Prega muito aqui, mas em casa não vive nada. O pecado que denuncia no público, pratica no secreto. Não é a árvore de Deus. Não é alguém enraizado. Porque as árvores, suas glórias, são ocultas. A força da árvore que dá o fruto acontece no anonimato, no silêncio. Aqui em cima um galho bate no outro, uma folha bate na outra, e você ouve o som quando o vento sopra. Mas toda essa beleza tem uma força interna, no calor que ninguém vê. Glórias ocultas, sucessos calados. Sua devoção aqui é resultado de sua devoção secreta. É por isso que Mateus capítulo 6 fala assim, ó, entra no quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Davi disse assim, ó, tu amas a verdade no íntimo. Como está aí dentro? Como é você no quarto fechado? Quem é você dentro de quatro paredes? As folhas são a aparência da árvore, mas a glória dela é a raiz aprofundada lá embaixo. Quem não vive o que canta, quem não vive o que prega, sabe aquele negócio azul que estava aqui na estante assim? Quem viu aquele negócio azul assim? Quem viu? Se você não vive o que canta, não vive o que prega, você só serve para tela de PC. Tem valor artístico, mas não tem vida. Você não vive o que eu prego? Você não vive o que canta? É bonito cantando, é bonito pregando, mas não tem vida. Então tem valor artístico, serve para o show, serve para chamar a atenção, mas não tem a verdadeira vida. Árvores sem raízes profundas, elas são ocas. Você chega assim, ó, o pica-pau gosta, rapidinho faz a casinha, rapidinho é invadida. Quem não tem raízes profundas são pessoas sem conteúdo. E esse mundo tem medo do conteúdo, irmão. Esse mundo tem medo de pensar. Que é a prova de que nós estamos numa geração que tem medo de pensar. Temos muitos pregadores, poucos estudiosos. Grita muito, não comunica nada. Receba, pega na mão. Aí acaba o culto, a irmã sai. Aí a amiga encontra. E aí, amiga, o culto foi uma benção, mas eu rodei, mana, mas eu rodei. Foi, até lembrei o arrepio. Aí a amiga pergunta, e a palavra? Mistério. Equipe de louvor com muita dança e pouca mudança. Muita melodia para falar de Deus sem nenhuma conexão com Deus. Por quê? Porque não tem raiz. E como é que se aprofunda raízes? Descendo, se humilhando, orando. Enraizados. Árvores enraizadas enfrentam processos. O que é enfrentar processo? É abrir mão da pressa. Tudo que vem rápido acaba rápido. Gente que não quer esperar o tempo certo de crescer. Adão foi feito grande, primeira tentação caiu. Jesus se fez bebê. Venceu todas as tentações, porque foi crescendo.
crescendo, crescendo. Porque a gente gosta do êxtase, aquilo que dura momentos. Mas para frutificar, tem que desacelerar. Fala para alguém: calma, respira. Toda árvore, toda planta tem seus processos angustiantes, casulos a serem rompidos. Vocês sabem que árvores frondosas, grandes, frutíferas, exige tempo, exige profundidade. Eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo respondo. Olha essa pergunta. Me perturba, essa pergunta me perturba. Porque eu leio a Bíblia fazendo perguntas. Aí a gente lembra dos jornais agora. O que acontece quando a gente, se pudéssemos, claro, imagine você com esse poder de unir velocidade com a natureza. Fala. Lembra aí o que acontece? Lembra? O que acontece quando há uma junção entre velocidade e natureza? Fala. Tsunami, furacão, fala. Terremotos, mortes, destruição. Vocês sabem de tudo isso? Velocidade com planta, morte. Se a Bíblia me chama de árvore, eu preciso abrir mão da pressa. Tudo tem um tempo determinado. Abraão esperou entre 23 a 25 anos para Isaac nascer. Israel esperou mais de 400 anos para sair do Egito. Paulo esperou entre 10 a 13 anos para ter o ministério reconhecido. Jesus se preparou 30 anos para cumprir o ministério de 3. A igreja demorou 2000 anos para chegar onde chegou. E você quer tudo de um dia para o outro. Último lugar. Essa é pesada. Posso falar? Eu vou falar essa última lição de um modo diferente. Quem está vendo a árvore, fala amém. Se eu elogiar, ela vai continuar bonita? Se eu elogiar, ela vai dar frutos? E se eu não elogiar, ela deixa de ser árvore? Quem aqui já comeu o fruto? Obrigado, viu, dona árvore? Obrigado. Ninguém aqui agradece a árvore. Ninguém se assenta sob a sombra e quando sai diz: valeu, até a próxima. Valeu mesmo. Quem aqui já pegou um galho, fez um chá? Muito obrigado, você é uma benção. Ninguém agradece, mas ela continua florescendo. Ninguém elogia, mas ela continua florescendo. Ninguém agradece ou abraça, ela continua dando sombra. Não dependa das pessoas para cumprir o chamado que Deus. Não dependa de elogios, aplausos e apoios humanos. Não dependa. Você pode contar, você pode esperar. Depender, não. Por quê, pastor? Porque você está enraizada. Porque você está enraizado. Ela frutifica sem receber gratidão. Ela permanece. Pergunta para mim por quê? Porque permanecer é a sua natureza. Você foi chamado para permanecer. Eu vejo Deus falando a Ezequiel e com a gente: filho do homem, põe-te em pé e eu falo contigo. Entrou em mim o Espírito do Senhor e me colocou de pé. Não negue a sua essência, independente do que acontece ao redor. Você foi chamada para abençoar e acabou. Você foi chamado para orar pelos que te perseguem, acabou. É isso porque é isso mesmo. Não gostou? Desvia. Isso aqui não é para você. Amem os seus inimigos. Orem por quem te persegue.
Abençoe quem te maldiz. Não precisa ter comunhão, mas você não pode apodrecer seu coração, elogiando ou não, agradecendo ou não. Você foi chamada para ser árvore. Até quem não reconhece o valor de uma árvore depende do fruto dela, depende da sombra dela. Fica em pé.